Olá pessoal, hoje eu vou continuar dando um ensinamento que eu falei sobre o leito imaculado 7 que eu ia dar, fazer um resumo, falar um pouquinho sobre regra de sinais. Então não vou falar muita coisa, vou fazer só duas contas de subtração e adição. Divisão e multiplicação eu não vou fazer hoje. Vou fazer só duas para ter uma noção, tá? Essa aqui é a nossa aulinha de hoje. Olha só. Regra de sinais que a gente vai ver. Adição e subtração, qual que é a regrinha? Multiplicação e divisão. Vamos ver os dois lados para ficar mais fácil. Sinais iguais na adição e na subtração. Soma. Tanto menos como mais soma. E sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Se o sinal do maior for mais, então é positivo. E se o sinal do maior for menos, então é negativo. Na multiplicação, as regras é um pouco diferente, ó. Tá vendo? Ó, na multiplicação e na divisão. Sinais iguais, soma. Igual. Negativo, positivo. Tudo positivo. E sinais diferentes, subtrai. Sempre que for de sinal diferente, subtrai. Aqui nós estamos falando sobre a energia do casal, do leito imaculado. A energia. Então, a gente vai fazer a conta na subtração e adição, e na multiplicação e na divisão. Aqui, vou começar agora. Calculando a modéstia cristã. Nós vamos calcular a doutrina, a modéstia, os mandamentos. Com regras matemáticas de sinal. Sinais na subtração e adição. Vamos fazer o sinal na subtração e na adição. Que é Levítico e Mateus. Nós vamos calcular os dois ao mesmo tempo, tanto o Velho Testamento como o Novo, para a gente mostrar que não tem acepção da Bíblia. Aqui, a lei de Levítico: amar o próximo, respeitar os estrangeiros e não ajuntar com os ímpios. Tá vendo que amar o próximo e não ajuntar com os ímpios? Isso dá um pouquinho de confusão. Aqui, Mateus: amar o próximo, visitar as pessoas, que é a mesma coisa de respeitar os estrangeiros, e pregar para os ímpios. Tá vendo aqui? Ele prega para os ímpios em Mateus. E aqui é não ajuntar com os ímpios, mas não há discordância, só há uma explicação melhor. Não há, não, como que fala? Jesus não anulou a lei, ele apenas explicou melhor. Aqui em Levítico, o cálculo que a gente vai fazer é aqui, ó. A gente vai calcular a lei do povo para juntar toda a comunidade. Aqui que a gente vai ser um pouquinho diferente, que a gente vai calcular isso aqui, ó. A lei que é para calcular toda a comunidade, organizar a comunidade. E em Mateus, a gente vai calcular não isso aqui, ó. Não a comunidade, mas a consciência do ser. Por isso a conta vai ser diferente. Não é que anulou a lei, mas a conta aqui a gente vai calcular a consciência da pessoa. E aqui em Levítico nós vamos calcular a organização social. Aqui nós vamos calcular sinais na multiplicação e divisão, que é um pouco diferente, né? Em Levítico e em Mateus.
tudo ao mesmo tempo. É Levítico, amar o próximo e afastar dos ímpios. Mateus, amar o próximo e afastar dos ímpios. Aqui, na regra de sinais de multiplicação e divisão, está falando que a divisão ela é como um campo de futebol, está dividindo o povo. Então, não é para os bons se misturar com aquelas pessoas que têm maus costumes. E aqui em Mateus é um pouco diferente, porque os discípulos eles eram ousados, eles se misturavam com as pessoas que tinham maus costumes, mas era para falar a mensagem de Deus. Por isso é um pouco diferente, eles se misturam para falar a vontade de Deus, evangelizar, e aqui eles se afastam para não pecar, tá vendo? Só que aqui no caso aqui, eles se ajuntam para evangelizar, né? Então vai ser um pouquinho diferente por causa dessa questão, mas não que a conta vai ser diferente, não que as mesmas leis, amar o próximo e afastar dos ímpios, do mesmo jeito, os dois. Então aqui a regra de sinais em multiplicação e divisão, sinais diferentes é sempre negativo, por quê? Se as pessoas ficarem misturadas e se formar uma só, tipo assim, o quente com o frio se torna morno. Então, se tornar um só, então é negativo. Mas se esse aqui for para esse lado aqui, o azul, evangelizar os outros, igual ele for sal, aí salgar todos os outros vai ficar azul. Então, os vermelhos vai ficar azul e com azul, então positivo. Mas se eles ficar morno, então é negativo. Por isso que sinais diferentes, eles dão negativo na adição e na multiplicação, porque eles se juntam e dá outra fórmula. O quente com frio, morno. Não dá a mesma coisa, dá outra fórmula. Então é por causa da divisão que vai se tornar um só. Por isso, os sinais na multiplicação e na divisão diferentes, eles dão negativo. Mas se ele aqui evangelizar, o azul sair para cá e ele se tornar um só, aí é positivo. Agora nós vamos fazer na adição e na subtração. Levítico, Mateus, os dois, ó, tudo junto. Levítico. Em Levítico, vamos dizer assim que em Levítico, um homem, ele trabalha no sábado e 100 homens não trabalha. Como que vai ficar a lei? Deus, ele fez a lei do sábado, lembra? Ele fez a lei do sábado. Ninguém é para trabalhar no sábado. Por que Deus fez a lei do sábado? Ele fez a lei do sábado, ele disse assim, porque eu sou Deus e descansei no sábado. Mas, na verdade, a lei do sábado foi uma desculpa para os escravos ter um dia de descanso. Então, esse é o valor da lei do sábado, dar um descanso para o escravo. Só que ninguém poderia mais trabalhar no sábado, então ficou essa lei. Aí os homens viram um homem trabalhando, carregando lenha no sábado. E falou para Moisés, Moisés, tem um homem carregando lenha, o que a gente faz? Então, mata ele. Por que mata ele? Igual eu falei assim, porque se todo mundo fosse trabalhar no sábado, aí eles iam continuar escravizando os escravos, entendeu? Então era para organizar a população, não que o homem merecia a morte, mas era para organizar que todos estavam julgando ele sozinho trabalhando no sábado e ninguém trabalhando, carregando lenha. Então vamos calcular assim, veja bem, 100 homens não trabalhavam no sábado, 100 positivo porque era a lei, eles estavam certos, 100 homens não trabalharam no sábado. Aí eles viram um homem trabalhando no sábado. Aqui eu escrevi errado, não trabalha. Um homem trabalhando no sábado. 100 homens não estavam trabalhando. Aí eles falou para Moisés, Moisés, tem um homem trabalhando no sábado. Aí o que Moisés falou? Então, na lei, ele mata ele para organizar o povo. Cadê meu negócio aqui? Então aqui, ó, 100
mais e menos. Por quê? Mais que eles eram a maioria, então eles estão aqui na frente, positivo, que eles estavam cumprindo a lei. E esse aqui, não estavam cumprindo, negativo. Nós estamos calculando na adição e na subtração a regra. Então, mais com menos, subtrai 99, dá o sinal do maior, mais. Agora vamos ver outro caso. 100 homens foi para Moisés e falou assim: Moisés, nós queremos o divórcio, nós queremos divorciar das mulheres. E 50 mulheres não queriam dar o divórcio, porque as mulheres estariam em desvantagem, porque elas dando divórcio, estavam tipo assim, abandonando elas estavam em desvantagem financeira. Eu coloquei 100 homens queriam divórcio e 50 mulheres não queriam divórcio. Eu coloquei o número de mulher 50 porque as mulheres são mais fracas no termo de direitos, elas estão socialmente. Se os homens se juntassem contra Moisés, eles poderiam até matar Moisés ou matar uns aos outros. Os homens fazem guerra, as mulheres não fazem guerra. As mulheres não saem dando tiro em todo mundo, entendeu? Então eu coloquei 50 mulheres para mostrar que a voz da mulher é mais fraca no sentido da força bruta para se defender. Então 100 homens, positivo, eles queriam divórcio. E 50 mulheres não queriam. 50 porque as mulheres são mais fracas. Igual, o que a gente vai fazer? 100 positivo menos 50. Vai dar o 100, porque para organizar o povo, a população, essa é a lei da população. Para organizar a população, eles tinham que organizar os homens, que são mais fortes, entendeu? Então o valor dos homens eu coloquei maior, para organizar os homens. Porque se dessem direito para as mulheres, eles poderiam fazer guerra socialmente. Então, mais com menos subtrai 50, o sinal do maior, mais 100, 50 positivo, 50 positivos. Eu esqueci de colocar um igual ali, ó. Igual 50 positivo. Tá vendo? A gente está calculando aqui, ó. Calculando a sociedade, não a consciência das pessoas, mas está organizando a sociedade. Então, esses dois cálculos são os cálculos aqui, social, do círculo. Agora vamos ver em Mateus. Aqui vamos colocar a mesma lei. Essa aqui é a mesma lei, ó. Vou fazer o mesmo cálculo aqui. Guardar o sábado, guardar vidas. Então, a questão aqui é Jesus respondendo. Guardar o sábado tem que valor guardar o sábado? Vou colocar menos 1. Colocar aqui, ó, menos 1, porque guardar o sábado, Deus fez o sábado para o homem, para dar um dia de descanso para o escravo. Então, o sábado é menos importante que o homem. Então, eu coloquei o sábado aqui na frente, ó, como valor de 1. O sábado, menos valor. Guardar o sábado, guardar vidas. Vidas são mais valorosas. Então, eu coloquei aqui o contrário. Eu fiz essa conta, eu fiz a mesma. Aqui é como se fosse a resposta de Jesus que eu fiz. Aqui eu coloquei 100 homens que são mais fortes e um que é mais fraco. Aí eu coloquei aqui um na frente, que é o sábado. O sábado, menos valor. As vidas, mais valor. Então, vamos fazer essa mesma conta aqui. Mais com menos, subtrai 99 e dá o sinal do maior. Então, essa conta aqui ficou a mesma, tá vendo? Eu fiz isso em Levítico, a mesma situação com Mateus, com a resposta de Jesus. Como eu já conheço Jesus, então eu fiz sua conta de acordo com a resposta dele. Que eu já imagino que ele responderia. Ó, o sábado menos valor e o homem mais valor. Mas deu o mesmo resultado, tá vendo? Tem que organizar a sociedade. Porém, mesmo organizando a sociedade, a gente vai falar que o sábado tem menos valor que o homem. Então, a conta é a mesma, tá vendo? Agora, vamos ver essa mesma conta aqui, respondida por Jesus. 100 homens querem divórcio, 50 mulheres não querem divórcio. 100 homens querem o divórcio, 100 mulheres não querem o divórcio. É a mesma coisa.
Aqui, eu coloquei o valor das mulheres. Quanto que vale o homem? 100. E quanto que vale a mulher? 100. Aqui é o valor. Aqui nós calculamos a força. Eu coloquei a mulher 50 porque a mulher tem a força inferior. Então, para organizar a sociedade, a gente calculou pelo mais forte para organizar. E aqui a gente colocou o valor. O valor do homem dá 100 e o valor da mulher é 100. As mulheres não querem divórcio e o homem quer. Vamos ver. Dá 100 menos 100. Subtrai e dá o sinal do maior. Deu 0. Aqui é a conta que eu fiz, né? Eu não sei nada. Eu tive que organizar a conta do jeito que eu imagino que dá exata. Aqui, Jesus aqui calculou a consciência do indivíduo, tá vendo? Ele não calculou o social. A resposta é diferente, porque aqui está calculando o social e aqui está calculando o indivíduo. Então, aqui o valor deu menos. Vamos ver o próximo. Regras de sinais. Adição e subtração. Multiplicação e divisão. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Estamos refletindo. Multiplicação e divisão. Sinais iguais, soma. Igual isso aqui. Sinais iguais, sinais diferentes, subtrai. Diferente sempre subtrai. Aqui é a energia que a gente está calculando, tá vendo? Acabou, né? Então, vou fechar isso aqui. Vou falar o que eu vou dar na próxima aula. É a santificação. Nós vamos calcular um casal, os casais que vão escolher um matrimônio. Ó, isso aqui eu inventei uma história mostrando o crente. A Sandy é mais ou menos como uma pessoa crente, só que não, alguns não percebem que é. E o Júnior também, alguns não percebem, mas esse aqui é um rapaz que é da igreja mesmo, faz de conta que ele é da igreja mesmo, mas não considera eles como são pessoas que não têm religião, mas que está buscando a Deus, entendeu? Vamos fazer a conta. Aqui é outro. Aqui é a Priscila e o Yudi. Aqui é a divisão, ó. Priscila, ela vai procurar marido no presídio. Yudi vai procurar casar na igreja. Então é diferente, tá vendo? Aqui é divisão, a divisão. Digamos que essas meninas, elas são filhas de pastor. Vamos dizer que pessoas de família, a Sandy e a Priscila. Então, a Priscila, ela vai no presídio procurar um noivo. Errado? É divisão, né? Não vão calcular como Levítico. Não se juntar. O Yudi, ele sai da prisão, ele vai procurar uma pessoa na igreja. Então, isso aqui é Mateus, mas vamos fazer os cálculos. Aqui eu fazer sobre divisão. Divisão, tanto que é complicado divisão, né? Tá vendo? Divisão. Então, é isso. Então, pessoal, como eu falei no outro vídeo, às vezes o meu YouTube ele tem poucos vídeos, porque eu não sei administrar ele direito. Então, faz de conta, os títulos tem número, tipo assim, leite imaculado 1, 2, 3, 4, 5, sempre vai seguindo sempre. Criando o brinquedo 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você não achar um vídeo, ele é uma coleção. Aí você só vai no número, tipo assim, olha só. Vai no Glug ou vai direto em vídeos para procurar um vídeo que você não acha do canal. Em vídeo vai mais rápido, mas eu vou aqui no Glug para vocês verem como acha fácil. Ó. Leito imaculado.
lado dois. Aí coloco entre parênteses o meu nome para mostrar mais ou menos o que você tá procurando. Viu? Aí agora vai em buscar. Aí não achou, né? Porque aqui eu saí. Isso aqui não é o Glug. Você vai direto no vídeo, ó. É um vídeo. Vai no vídeo. Ó, achou todos os meus vídeos, viu? Todos os vídeos, viu? Aí você não achou no canal, você coloca o nome, o número, que é uma coleção, e entre parênteses sobre o que tá procurando. E se for no direto no YouTube, acha mais rápido ainda. Ó, coloca o nome do vídeo, o número e entre parênteses meu nome. Aí vai em pesquisar. Viu? Achou todos. Então é isso e tchau pra vocês. Até o próximo.